noite, meu nome é Stephanie Laís Costa de Carvalho e eu vou começar apresentando o trabalho do grupo que consiste em mim, no Luan e na Mônica. A gente vai tratar sobre o assunto de direito de greve e lockout. Para começar, eu vou dar um breve resumo, que tratando dos dois assuntos, que direito à greve está previsto no ordenamento jurídico pátrio, principalmente em relação ao abuso do seu uso. Já o lockout, ele é realizado pelos empreendedores, visando impedir que os funcionários prestem um serviço convencionado. Como eu relatei, existem dois tipos, o direito de greve e o do lockout. O direito de greve, ele é basicamente realizado pelos empregados, E ele é o mais usado hoje em dia, mas antigamente ele era proibido. Na Constituição outorgada de 1937, trazia a proibição da greve e do lockout, alegando que eram recursos antissociais nocivos ao trabalho e ao capital, incompatíveis com os superiores interesses da produção nacional. Já na Carta de 1946, ele veio a reconhecer esse direito de greve, mas o seu exercício era sujeito ao regulamento da lei ordinária. Já a Constituição de 1967 e a Emenda Constitucional de 1969 consagraram a greve como um direito dos empregados, sem necessidade de sujeitá-los a alguma regulamentação, porém tornou proibida nos serviços públicos e nas atividades essenciais definidas por lei ordinária. Por fim, a Constituição de 1988 assegurou o direito à greve, inserida pela Constituição Portuguesa, transferindo para a lei ordinária a definição dos serviços ou atividades essenciais, introduzidas a teoria do abuso do direito em seu artigo 9º, segundo parágrafo. Agora a gente vai falar da iniciativa dos empregadores, que é o lockout, Quanto à iniciativa advinda dos empregadores, o trabalho aborda a prática do lockout, representada quando o empregado fecha seu estabelecimento comercial, paralisando a atividade em forma de represália às reivindicações dos empregados, a fim de dificultar o exercício do direito de greve, gerando o não pagamento dos salários. Essa prática objetiva pressionar os empregados a realizar acordos coletivos de trabalho que beneficiem os interesses do empregador. O lockout, ele constitui nesse impedimento a colocação dos líderes sindicais nos setores onde tem influência, além de importar a negação de empregos a esses trabalhadores. Essa prática é extremamente proibida no Brasil, estando posicionada a proibição nos termos do artigo 17 da Lei 7.783, de junho de 1989, que diz que fica vedada a paralisação das atividades por iniciativa do empregador com o objetivo de frustrar negociação ou dificultar o atendimento de reivindicações dos respectivos trabalhadores. Já na Lei 4.330 de 64, conhecida como a Antiga Lei da Greve, considera o lockout como um crime a qual gera punição e reclusão de 6 meses e 1 ano e multa. Em seu artigo 29, estabelecia que, além dos previstos no título 4 da parte especial do Código Penal, constitui crimes contra a organização do trabalho, promover, participar em incitar greve ou lockout com desrespeito a essa lei. Já no artigo 30 da lei, ainda dispunha que aplicam-se o que couber as disposições dessa lei à paralisação das atividades da empresa por iniciativa do empregador. Olá, pessoal! O meu nome é Mônica Pereira. Irei compartilhar com vocês sobre a classificação das greves.
A greve ela é classificada em greve de delito, greve de liberdade e greve de direito. Vale ressaltar que essa indicação, essa classificação, é apenas para fases históricas sucessivas, né, do direito de greve. E também essa classificação, elas são distintas umas das outras. Por exemplo, o direito de greve de delito é quando a paralisação coletiva é para ilícitos penais. E a greve de liberdade é quando o empregado que não compareceu a um determinado horário, em um determinado dia no seu trabalho, sem nenhuma justificativa, na seara de greve de liberdade, exerce também a prerrogativa, abstendo-se o cumprimento de uma obrigação, né? Não é algo ilícito, mas também isso não está previsto em lei. A greve de direito, ela é configurada como um instrumento relativo à condição trabalhista. Por exemplo, o trabalhador, ele acha que não está nas suas condições, né, de trabalhar, que a empresa não está fornecendo as condições que ele acha que é correta, ele tem o direito de greve, certo? Essas classificações jurídicas, elas são utilizadas, elas são adotadas em vários países. Irei compartilhar aqui também com vocês as limitações de greve, certo? Essas limitações, elas tanto estão na esfera constitucional quanto no âmbito infraconstitucionais. Quais são essas limitações? Elas são agressão física aos membros, né? A violência contra o patrimônio, falta grave de direitos trabalhistas, né? Qual que é o objetivo dessas limitações, né? Qual que são os objetivos? É para proteger a sociedade como um todo. Por exemplo, também não pode ter a violação do direito das garantias fundamentais, né? Essas limitações há que existir para poder proteger a população, certo? Qual que é o objetivo do direito de greve? O objetivo é a necessidade de prever negociações coletivas. Esse é o objetivo, certo? Caso esses requisitos mencionados seja descumprido, acarreta o abuso do direito de greve. E há consequências, né? As pessoas que não respeitar essas limitações, e acabei de esquecer de citar uma, que é prejudicar a garantia de pessoas que não estão participando da greve. Isso é uma falta gravíssima no direito de greve. Essas pessoas podem estar respondendo civilmente, penalmente e também na esfera trabalhista. Olá, me chamo Luan Zard, estarei dando seguimento ao nosso trabalho agora. Então, começarei tratando sobre o assunto da greve dentro do direito. A greve foi elevada ao patamar de instituto jurídico em forma de garantia constitucional, ou seja, um direito social, mas ao mesmo tempo ela é um fato social. Quando falamos no fato social, a greve tem como característica principal a paralisação em relação ao trabalho. Já quando falamos no sentido jurídico, os grevistas devem se atentar às recomendações da lei de greve, já que para o direito, caso algo venha a faltar, a greve deixa de ser simplesmente uma greve e passa a ser um ilícito penal, trabalhista ou civil, passiva de sanções específicas. Os conflitos no âmbito do direito do trabalho são diferenciados entre individuais e coletivos. Nos conflitos coletivos de trabalho, é possível se observar os interesses no sentido amplo, no sentido de um coletivo. Quando falamos em relação aos interesses envolvidos, os conflitos coletivos de trabalho são subdivididos em decorrência da sua natureza, podendo ser considerados jurídicos ou de garantias,
econômicos, de interesse ou de informação. Os considerados jurídicos consistem na aplicação de normas jurídicas já existentes. Já os conflitos coletivos econômicos visam promover melhores condições de trabalho com a adoção de novas normas para disciplinar as relações trabalhistas. Quando falamos sobre lockout, podemos observar que apenas fechar as portas não são características suficientes. Deve esta conduta estar envolvida no sentido de embate, como é na greve. Na atualidade, o empregador que se utiliza do lockout terá, além das punições devidas, já afirmadas em lei, prestará uma indenização pecuniária aos empregados por força também da lei. A lei de greve impossibilita o lockout, muito embora na prática não sofra nenhuma punição à empresa que deste recurso se fizer, a não ser nos termos do parágrafo único do artigo 17 da referida lei, que diz: a prática referida no caput assegura aos trabalhadores o direito à percepção dos salários durante o período de paralisação. A Constituição não regulamenta punições em caso de ilicitude, porém, a CLT, em seu artigo 722, diz: os empregados que, individual ou coletivamente, suspenderem os trabalhos dos seus estabelecimentos sem a prévia autorização do tribunal competente ou que violarem ou se recusarem a cumprir decisão proferida em desídio coletivo, sofrerão penalidades. Caminhando já para as considerações finais, vemos que o conflito é algo ligado ao ser humano e às suas relações sociais. Sempre existiu e sempre existirá algo que gere uma divergência de interesses e ou objetivo entre pessoas, gerando, portanto, um conflito entre estas. Historicamente, a greve sempre foi vista como um movimento ligado à luta contra as injustiças. Todas as greves que se iniciaram tiveram seu fim ou no âmbito da conciliação ou por meios jurídicos. De fato, a greve não agrada a ninguém, nem mesmo aos grevistas, nem ao empregador, já que quando ocorre é porque já não existe outras formas de se resolver e acarreta consequência para ambos. Como um instituto jurídico do ramo do direito do trabalho, o direito de greve tem pouco respaldo na jurisdição nacional e também é pequena a doutrinação a respeito disso. Entretanto, pode-se constatar que a principal diferença entre a greve e o lockout, apesar de ambos estarem relacionados ou não ao cumprimento de uma obrigação já imposta, está no elemento subjetivo e nas proibições legais. Eu, Luan Zart, Mônica e Stephanie agradecemos a atenção de todos.